Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de leitura, mais uma noite de estudo da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Vão entrando, se acomodando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Rei da Glória. Amém? Aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, toda exaltação e majestade, porque sem Ele não estaríamos aqui, sem Ele não seríamos capazes de tanto estar presentes como também de ler, compreender, mastigar, digerir a palavra do Senhor. Amém? Essa palavra que é viva, essa palavra que liberta, essa palavra que vem, coloca as coisas que estão fora do lugar, coloca no lugar certo e arranca tudo aquilo que não pertence a nós, tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que não vai de encontro ao que o Espírito se propôs na nossa vida. Então Ele vem e faz uma limpeza dentro de nós, tira, arranca tudo, toda a erva daninha que está dentro de nós. O Espírito Santo faz isso, trabalha isso em nós, amém? Mas precisamos nos predispor, precisamos de nos colocar à disposição, precisamos de abrir o nosso coração para que o Espírito faça a obra, amém? O Espírito Santo não invade, ele não entra sem ser convidado, amém? E ele não faz a obra se nós não convidarmos para que ele faça, sem que nós demos a liberdade dele ministrar nos nossos corações, amém? Então, que nós possamos dar essa liberdade do Espírito agir, do Espírito trabalhar, do Espírito ministrar, amém? Na nossa mente, nos nossos corações, na nossa vida, amém? No nosso interior, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Santo Espírito de Deus. Tens liberdade aqui nessa live, tens liberdade nessa hora, meu Pai, de ministrar a Tua palavra, de agir com Teu poder, com a Tua graça nas nossas vidas, amém? Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Hoje vamos ler o capítulo 3 do livro de Gálatas, amém? Continuação da nossa leitura, amém? Começamos antes de ontem, né? No sábado. No sábado começamos a leitura do livro de Gálatas. Hoje estamos no 3º capítulo e tem sido uma bênção, muito aprendizado, muita libertação, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso, amém? O que sabemos sobre o livro de Gálatas, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, amém? Cerca de entre 48 a 57 anos depois de Cristo, amém? Provavelmente ele tenha escrito o livro em Éfeso ou na Macedônia. Não temos uma localidade ou uma localização específica, mas os historiadores creem que foi entre Éfeso ou Macedônia, numa das estadias dele lá. Então ele escreveu esse livro para o povo da Galácia, amém? Galácia, que é na Ásia, localizado, né, na Ásia, era considerado uma província, amém? Na Ásia, mais concretamente Turquia, amém? Hoje nós conhecemos como Turquia, amém? Então existia esse povo lá, esse grupo de crentes, essa igreja que Paulo formou, né? Que Paulo fundou. E então Paulo manda esta carta para estes irmãos, amém? Aleluia, Jesus, aleluia, glória, glória ao Senhor. Esses irmãos da Galácia tinha muitos, né, dentro desse grupo de irmãos, desse grupo de crentes, havia muitos judeus, amém? E dentre eles, muitos que continuavam a praticar a lei. O problema nem era eles praticarem a lei, mas era eles
influenciarem os não-judeus na prática da lei, amém? Sendo que Paulo foi, né, constituído por Jesus para ser o apóstolo dos gentios, e Paulo disse que os gentios não precisavam de seguir a lei. Então, dentro da lei, né, foram acertados, vamos assim dizer, 3 a 4 pontos que os gentios precisavam de cumprir, né, que era comer alimentos sacrificados a ídolos, comer sangue de animal, então a promiscuidade sexual também, né, que não se podia, né, ou seja, a santificação. Então, dentro da lei, vamos assim dizer, estes 4 elementos foram os que continuaram, ou seja, nós gentios precisamos de continuar, né, a guardar esses pormenores da lei, vamos assim dizer. Sendo que os judeus continuam a cumprir a lei, ainda esses que já eram convertidos a Cristo, eles continuavam a cumprir, porém eles não tinham que influenciar os não-judeus a cumprirem, ou seja, porque eles, quando levavam esse fardo, né, esse peso, vamos assim dizer, para os gentios cumprirem, era no intuito da salvação. E Paulo manda essa carta justamente para retificar, para chamar a atenção desses judeus, né, desses novos, já não eram judeus, já eram cristãos, mas vindo do judaísmo, amém? De que não era isso que o evangelho pregava, que eles estavam a pregar um evangelho errado. Eles não aprenderam assim, então eles não tinham que passar desta forma errada, amém? A salvação vem pela fé, a salvação vem pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, amém? E não pelo cumprimento da lei, como eles estavam a ensinar. Então Paulo manda essa carta para corrigir, né, para alertar e chamar mesmo atenção, porque Paulo não falava só assim como as palavras, ele dava pedradas da cabeça para doer bem. Então esta carta não foi ao contrário, amém? Aleluia. Bem, estamos dentro do nosso tempo, vamos começar a leitura, amém? Se puder pegar já a tua Bíblia. Shalom, shalom, graça e paz, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Então vamos ler o capítulo 3, amém? Do livro de Gálatas. Aleluia. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Amém. Na minha versão diz assim: fé ou obediência à lei? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Amém? Como é aquilo que eu tinha, né, começado a falar, que era o que eles queriam era levar esse peso, né, levar esse distorcer, estavam a distorcer o evangelho, distorcer aquilo que eles aprenderam, amém? Que é a salvação é pela graça, amém? E eles estavam a querer dizer que não, tem que ser na prática da fé. Então, não tens que praticar mais isso, tens que fazer mais aquilo, senão, ou seja, distorcer, criar confusão na mente daqueles crentes, amém? Daqueles que eram os gentios, né? Que não estavam a aprender com eles. Então, aqui no início, Paulo fala, né? Pergunta quem os enfeitiçou, quem vos fez uma lavagem cerebral, vamos assim dizer, nos dias de hoje, Paulo se calhar ia dizer isso, quem vos fez essa lavagem cerebral, quem que vos veio enganar com isso? Ele diz, quem vos enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, ou seja, eles viram, muitos deles presenciaram a crucificação de Jesus e muitos que não viram, ouviram falar, amém? No 2 ele diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito que é o Espírito Santo? Paulo está lhes perguntando se foi por eles praticarem a lei que eles receberam o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviram.
Amém? Foi pela prática da lei ou pelaquilo que ouviram, que vocês receberam o Espírito Santo? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo aqui quando diz isso, né? Tendo começado pelo Espírito, o que começou com o Espírito? A salvação, o Espírito Santo vem nos convencer do pecado. Então, quem nos convence, quem nos diz, não, estou mesmo a pecar nisso, isso é pecado, isso aqui é errado. Tipo, por mais que alguém te diga, por mais que alguém nos diga, roubar é pecado, adulterar é pecado, se embriagar é pecado, a glutonaria é pecado, por mais que alguém nos diga, e nós já falamos, ou várias pessoas que já nos disseram muitas coisas, ou nós já dissemos a outras pessoas, e não mudou a vida de ninguém, só pelo fato de alguém ter dito. Por quê? Porque é preciso que seja o Espírito Santo a convencer a mim, a ti e a qualquer outra pessoa. Porque não basta nós falarmos, não basta ler. Aqui a palavra diz que a glutonaria é pecado. Se estás a comer muito, já estás com a barriga empanturrada, né, com a barriga cheia, ainda estás a comer, ainda estás a pensar em comida, estás a pecar. Não adianta, a pessoa não, ou seja, não que não adianta, claro que adianta sempre a gente falar, amém? Mas não, o que eu quero dizer é que não é o nosso falar que vai agir na pessoa, né? Ou alguém a falar para nós que vai gerar alguma coisa, não. É o Espírito Santo é que gera essa confirmação. O Espírito Santo é que nos convence. Então aqui Paulo diz, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, ou seja, o Espírito já começou a vos convencer, o Espírito já vos mostrou as coisas, né? Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Então, como quem diz, né? O Espírito começou a gerar algo em nós, começou a gerar, né? Nos deu a garantia da salvação, porque nós cremos, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nós já temos a salvação garantida, vamos assim dizer. Mas, agora, para eu aperfeiçoar os meus caminhos, vamos assim dizer, vou fazer por esforço meu. Então, é que Paulo está dizendo aqui que não é assim, né? Que agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé a qual receberam a palavra? Amém? Aquele que lhes dá o seu Espírito, e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então vamos dar assim um exemplo, né? Imagina que esse povo estava lá a operar milagres, estava a curar pessoas. Vamos dar o exemplo da cura, por exemplo. Então Paulo está a perguntar assim, será que essas curas que vocês fazem, vocês estão a conseguir curar porque seguem a lei? Ou conseguem curar por causa da fé? Porque se eu não tiver fé para orar por alguém que vai ser curado, e essa pessoa que está a receber a oração também crê, ou seja, se não for pela fé, a cura não acontece. Amém? Não é o fato de, não, na lei diz, já está de cozido, que vamos gerar cura, que vamos gerar milagres. Amém? É a fé que gera milagres. Amém? É a fé que faz a manifestação dos dons e maravilhas, a operação de milagre. Amém? É o Espírito Santo que gera. Então precisamos de ter fé. A fé é como se fosse o combustível. Amém? É, né, o combustível, vamos assim dizer, para gerar as coisas, né? O Espírito Santo poder agir. Sem fé é impossível agradar a Deus. A própria palavra vai falar sobre isso. Amém? Então a fé é a base. Então Paulo diz assim, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Ou seja, foi necessário eles terem fé para receber a palavra. Assim como nós estamos aqui a ler, se nós não crermos que essa palavra é de Deus, inútil é esse tempo que nós estamos aqui. Nós precisamos de crer primeiro que essa é a palavra de Deus. Amém? E assim o Espírito Santo vai gerar em nós aquilo que a palavra, né? Ou seja, o efeito que a palavra, né? Que nós necessitamos através da palavra. Amém?
Então, Paulo diz assim no 6: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Amém? Então, é o que eu tenho vindo a dizer, né, desde o início da leitura desse livro. Nós precisamos de estar atentos, precisamos mesmo de tirar aquele tempo de concentração, de poder entender, porque esse livro fala muito sobre isso, né? Sobre a fé, sobre a salvação. Então nós precisamos de entender realmente o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus tem para nos, né, para nos transmitir, que é para nós realmente percebermos tudo aquilo que o Espírito quer falar à igreja, quer falar na nossa vida. Então, Paulo, a falar com este povo da Galácia, amém? Com esses crentes, ele dá o exemplo de Abraão. Abraão veio antes da lei, veio muitos anos antes da lei, e ele foi um homem de fé. A fé de Abraão fez com que ele se tornasse o pai da fé. A fé de Abraão fez com que ele se tornou pai da fé, ou seja, Deus lhe chamou pai da fé, considerou ele, vamos dizer, ele batizou como sendo o pai da fé. Amém? E por causa da fé dele, todo o povo na terra, né? Todo o povo na terra recebe a fé, ou seja, é salvo através da fé por causa de Abraão. Porque ele foi um homem que veio antes da lei, ou seja, não foi preciso ter palavra, né? Quando eu digo palavra, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, mas é a lei, é diferente, a lei e a palavra, amém? Não foi preciso haver lei para Abraão acreditar. Abraão creu antes de haver a lei. Logo, todos os povos da terra passaram a ser benditos, amém? Através da fé de Abraão, ou seja, todos aqueles que tiverem fé serão chamados filhos de Deus. Aqui Paulo diz filhos de Abraão, amém? Porque o Abraão é considerado o pai da fé, o patriarca. Então somos todos filhos de Abraão por causa da fé de Abraão, ou seja, temos fé, então também somos filhos de Abraão, amém? E nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, amém? Considera o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Ou seja, Abraão foi o precursor, ele que abriu, vamos dizer, as portas para que todos aqueles, né, porque Abraão era judeu, né, era israelita, né, judeu. E nós não. Nós somos não judeus, ou seja, Abraão como é que eu posso dizer? É o patriarca, né, do judaísmo. Ele que foi através dele que veio, né, a descendência judaica, né, israelita, vamos assim dizer, os prometidos de Deus. Mas porque ele teve fé, abriu o leque, amém? Todos os judeus e não judeus, gentios, né, os judeus e gentios, ou judeus e não judeus passam a ser acreditados, ou seja, passam a ser filhos através da fé. Amém? Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas estas coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé.
Amém? A promessa do Espírito. Nós recebemos, a partir de Abraão, nós tivemos a promessa do Espírito. Por quê? Porque foi através da fé, né? Mediante a fé, que nós temos a promessa do Espírito Santo. Amém? Lembrando que o Espírito Santo só vem, né? Vamos dizer assim, só vem descer sobre o povo em Atos 2. Ou seja, estamos a falar depois de Cristo já ter vindo, já ter morrido, já ter ressuscitado, já, né? Voltou para junto do Pai. Só depois destes eventos todos é que o Espírito Santo vem. Mas é uma promessa do Espírito Santo, já vem desde Abraão. Amém? Já vem bem de trás. Então, voltando um pouquinho atrás, o apóstolo Paulo diz assim: os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas estas maldito aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei foi trazida, né? Acho que depois vamos ler, vamos chegar mais para frente, vamos ler, acho que vamos ler sobre isso. A lei foi trazida aqui para o povo corrigir os seus caminhos, amém? Deus já tinha escolhido o povo judeu, né? Sendo o povo escolhido dele. Seria o povo que recebeu a promessa, é o povo que recebeu a palavra do Senhor, é o povo que recebeu Jesus Cristo, amém? Jesus nasceu no povo judeu. Então, eles são o povo escolhidos por Deus. Então, quando nós somos escolhidos, porque essa é a visão que eu tenho, é a visão que o Espírito Santo me deu, né? Então, quando nós somos escolhidos por Deus, nós precisamos de nos separar, nós precisamos de ter uma conduta diferente do que aquele que não serve ao Senhor, amém? Então, os judeus, sendo o povo escolhido, eles precisavam ter uma conduta diferente do resto da humanidade, vamos assim dizer. Porque eles não foram o povo, não, só existia judeu na terra, não, já existiam outros povos, amém? Já existiam outros países, já existiam outros povos, outras culturas, né? Outras práticas de adoração, enfim. Mas dentro da humanidade, Deus escolheu esse povo, porque eu creio que eles já acreditavam em Deus, né? E Deus viu neles um coração voltado para eles, enquanto os outros tinham práticas pagãs e adorações de sol e de imagens e tal. O povo judeu era um povo que acreditava no Deus, né? Criador dos céus e da terra. Deus escolhe eles. Quando Deus escolhe eles, lhes dá uma missão. Eles viviam de qualquer forma, vamos assim dizer, que muito semelhante aos que também, né, não eram de Deus, vamos assim dizer. Então, Deus teve a necessidade de dar uma lei, de dar regras de conduta para eles saberem o que é certo e o que não é certo. Simplesmente, eu até já falei sobre isso, né? Quando nós sabemos, quando a maldade, vamos assim dizer, nos vem à luz, né? O exemplo que eu dou sempre é de quando você está a ensinar uma criança e você diz na criança: não mexa aqui, é aonde a criança mesmo vai pegar e vai mexer. Não toca aqui na eletricidade, a criança vai mesmo lá pôr o dedo. Não pega aqui no fogo, vai queimar, a criança vai mesmo pôr lá o dedo no fogo. Então aconteceu exatamente a mesma coisa com o povo judeu e conosco, amém? A partir do momento que você sabe que não pode fazer isso, então você já quer, mas por que eu não posso? Curiosidade, amém? Então a lei veio trazer benefícios e malefícios, né? Males, vamos assim dizer, em simultâneo. Por quê? Porque veio abrir a visão, veio mostrar que é errado. Veio mostrar que é errado para a pessoa não fazer, mas só que acaba por fazer porque sabe, né? Não, pronto, a tendência de fazer o errado, né, é mais, sei lá, estamos mais propensos, né, a fazer o errado. Então, por isso é que Paulo usa essa palavra maldição. Já os que se apoiam na palavra da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Dentro deles, né, dentro dessa lei, como era a conduta que o povo tinha que
que seguir, né? Olha, vocês não podem fazer isso, vocês têm que fazer isso. Então tinha aquelas regras. Então aquilo é que garantia a salvação. Se matar, não vai para o inferno. Tipo assim, se roubar, vai para coisas assim. Então nós já sabemos que os pecados, né, as coisas erradas vão nos levar para o inferno. Então é mais ou menos nesse sentido. Então eles se apoiaram na lei como sendo o canal de salvação. Se eu não fizer a lei, se eu não cumprir a lei, então eu vou perecer. Amém? Quando eu morrer, eu vou para o inferno. É esse entendimento que eles tinham. A partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós passamos a ter a salvação pela graça e não por seguir a lei, ou eles, no caso, amém? Porque eles é que receberam a lei. Então, é o que Paulo chama a atenção aqui. Diz, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. A lei não justifica a salvação. Se eu não guardar o sábado, vou para o inferno. Se eu comer carne de porco, vou para o inferno. Já não é assim, mas, né, como eles cresceram, nasceram, aprenderam assim, então eles levaram essa tendência, né, levaram esse comportamento, vamos assim dizer, até a conversão. Ou seja, eles converteram-se a Jesus, entenderam que a salvação vem por Jesus, né, foram batizados, receberam o Espírito Santo, mas ainda estavam apoiados mesmo assim, deixa eu fazer também. Não, deixa eu guardar isso, fazer assim, não fazer aquilo, né? Só que estavam a influenciar os outros que eram novos convertidos, amém? Então, Paulo chama a atenção por causa disso. E Paulo diz, o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Ou seja, Jesus foi pendurado no madeiro, então se tornou maldito, né? Porque ele levou sobre si os nossos pecados, né? E foi crucificado. Ou seja, a partir do momento que ele foi crucificado no madeiro, ele se tornou maldito, se tornou maldição. Amém? Então, Paulo aqui está a dizer que se eles continuarem a viver pela lei, se eles continuarem, não, tem que ser assim, assim, tem que seguir tudo à risca, tem que circuncidar, tem que fazer assim, 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 então eles vão estar a viver mediante a lei e eles vão estar a anular o sacrifício de Jesus. Amém? Por quê? Porque a partir do momento que eles seguem a lei porque acham que serão salvos por seguirem a lei, então eles anulam o sacrifício de Jesus. Amém? Depois diz assim, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a lei, mediante a fé. Amém? Ou seja, é através da fé que nós recebemos o Espírito Santo. Amém? E não por seguir a lei. Amém? Depois diz assim, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Amém? Quando a palavra de Deus fala que, né, quando Deus dá a promessa a Abraão e diz que, né, a promessa foram feitas, assim também a promessa foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura diz, a Escritura não diz e aos seus descendentes, ou seja, a Escritura diz que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E depois Paulo diz, não aos seus descendentes. Não é no plural, não são muitos, é só um descendente. Amém? E depois Paulo diz, como se falando de muitos, né? No plural. Mas depois Paulo diz, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só. Isto é, Cristo. Por quê? Porque Cristo vem da linhagem de Abraão, amém? Cristo vem é judeu, amém? E Abraão, né, que começou
ou seja, é o pai, né, é o pai. Sim, Cristo vem da linhagem de Abraão. 17 diz assim: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Ou seja, estávamos a dizer que a lei vem muito depois, né? Aqui estamos a ler que a lei vem 430 anos depois da promessa. Amém? Então, já muitas gerações tinham, né, surgido depois disso. Amém? Lembrando que o povo vai para o Egito e fica lá, né? Nós estamos habituados a ouvir que eles ficaram cativos, né? Ficaram sob escravidão no Egito durante 400 anos. Mas esses 400 anos foram arredondados. O total foram 430 anos. Amém? Desde que a lei foi, ou seja, a lei só entra em vigor, vamos assim dizer, não entra em vigor, mas Deus só dá a lei quando eles já saem do Egito. A lei é dada no deserto, amém? A partir do momento que eles fazem a travessia, né, saem do Egito a caminho de Canaã, é aí onde Deus dá as leis, amém? Por quê? Porque eles já vinham com 400 anos, são muitas gerações, vamos assim dizer, num país, num ambiente, numa cultura completamente diferente da cultura que eles tinham antes, amém? Então eles estavam praticamente contaminados, né, com aquela cultura egípcia, né, a idolatria, tudo lá, né? Aquela libertinagem. Um homem podia ter não sei quantas mulheres, as mulheres podiam ter não sei quantas relações, não casavam virgens. Então, ia tudo contra, né? Como é que se diz? Tudo é sentido contrário àquilo que eles tinham que ser. Então, Deus teve que dar essas leis que é para realmente, né, poder fazer ali uma correção, vamos assim dizer, e eles voltarem-se para os caminhos do Senhor, para a cultura, né, para os hábitos e costumes que eles já tinham antes. Depois diz, no 17, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa, ou seja, Deus já tinha feito a promessa a Abraão, amém? Porque Abraão creu. O fato dele crer, o fato dele mostrar fé foi o suficiente, amém? Então, a promessa de receber o Espírito Santo, a promessa, né, de que eles iriam receber o Espírito Santo, começa já aí e não vem depois da lei, amém? Depois de 400 anos. No 19 diz, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. É isso que eu disse, depois íamos chegar, né? Então, o propósito da lei, né? Que a pessoa pergunta, então qual é o propósito? Qual é a razão de ter a lei? Então, Paulo responde, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, ou seja, foi criada, né, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Ou seja, no espaço da promessa que foi em Abraão, até Jesus, havia necessidade de ter uma lei, né, de haver regras de conduta para o povo não morrer, senão eles iam, sempre que, né, morre vai para o inferno. Vamos falar assim, quando nós falamos em morte, não é a morte física, todo mundo vai passar pela morte física, mas quando nós falamos em morte, né, aqui biblicamente falando, espiritualmente falando, estamos a falar em morte espiritual, amém? Então houve essa necessidade, né, entre Abraão até Jesus. Depois de Jesus já não precisa, a lei já não é a regra, né, de salvação, não é o meio de salvação. Então Paulo diz, contudo, parei no 19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de... depois ele faz uma pergunta. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? E ele responde, de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria
certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Amém? Aqui Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? Ele diz de maneira alguma. Ou seja, a lei não vem se opor, né? não está acima da promessa. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, amém? Certamente a justiça viria da lei. Ou seja, a lei veio trazer a consciência do pecado. E o pecado é morte. Amém? Então, a lei não veio trazer vida, não veio trazer... a lei veio trazer uma esperança de vida. Amém? Não é isso que a lei veio trazer. Então, por isso é que ele disse, certamente a justiça viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Amém? Se é judeu, se é não judeu, não interessa. Basta crer, basta acreditar, basta termos fé. Amém? Que nós recebemos a promessa, nós passamos a entrar, né, como herdeiros da promessa de Abraão. Amém? Precisamos de crer. Sem crer, quem não crê não é herdeiro. Quem não crê não está debaixo da promessa que Deus deu a Abraão. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Amém? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Nós somos herdeiros segundo a promessa que foi feita a Abraão mediante a fé. Amém? Por isso, só quem tem fé é que está debaixo dessa promessa, está debaixo dessa herança. Amém? Então, isso basicamente é que os cristãos. Amém? Porque se a pessoa não crê em Cristo Jesus, crê em outra coisa, não está debaixo da promessa de Abraão. Amém? Porque precisamos de crer, precisamos de acreditar para poder estar debaixo dessa promessa, para poder herdarmos também essa promessa que foi feita a Abraão. Amém? Então aqui no 26 diz, né? Repetindo, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós já tínhamos lido uma das leituras, né, de um dos livros que fizemos, que é exatamente isso está aqui, que é mediante a fé. Nós primeiro temos que crer em Cristo Jesus, temos que crer. Senão nós não cremos, nós não somos considerados filhos de Deus. Amém? Aqui diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Ou seja, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estamos revestidos. É como se nós recebêssemos, né? Eu até falei há dias que é como se Jesus pegou, nos deu um banho, nos lavou do lamaçal, da lama toda que nós tínhamos do pecado. Jesus nos deu um bom banho e nos colocou roupas novas. Amém? Nós passamos a ser nova criatura. O inimigo sempre vai vir com flechas, com mentiras, sempre vai usar pessoas para vir nos dizer que nós somos os mesmos, que nós não mudamos nada, o nosso comportamento é o mesmo, a nossa maneira de pensar é a mesma. Mas quando nós sabemos o que a palavra de Deus diz, nós vamos rebater contra toda a cilada do inimigo, contra toda a investida de Satanás, que vai contra a nossa mente, toda vez que ele usa alguém que é para vir nos acusar de alguma coisa, porque o trabalho dele é esse. O trabalho de Satanás é acusar. Ele não está mais aqui para fazer nada na terra, é mesmo só acusar, né? Matar, destruir, né?
roubar. O trabalho dele é só esse. Então, ele vai pegar e vai começar a enviar flechas contra a nossa mente, contra o nosso coração, a mentir, que não, você não mudou nada, tá aí, falaste assim, pensaste assim, amém? Então, nós precisamos de saber, a partir do momento que nós recebemos, que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós reconhecemos o sacrifício da cruz, para nós termos vida eterna, nós passamos a estar revestidos, nós estamos com um manto, vamos assim dizer, né? Um manto de Cristo mesmo, amém? Está sobre nós. Aleluia, Jesus. Então a palavra depois diz: não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há distinção. Que a palavra aqui está dizendo, é que Paulo referia-se, é que não há distinção. Ah, não, eu sou do Japão. Ah, não, eu sou da Jugoslávia. Não interessa. Ah, não, eu sou escravo. Ah, eu sou livre. Não interessa. Ah, eu sou homem, eu sou mulher. Também não interessa. Amém? Todos estão debaixo da promessa de Abraão, a partir do momento que crerem. É preciso crer, é preciso ter fé. Amém? E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então, tem aqui várias palavras, né? Vários versículos chaves que era bom, né? Se você tiver com a tua Bíblia física, você puder marcar, né? Que é para quando vier a dúvida, a pessoa já pega, sabe, não vou abrir Gálatas 3, tem aqui palavras, né, que vêm aumentar a minha fé, que vêm me dar segurança daquilo que eu decidi viver, como eu decidi viver, né? Como Cristo veio me resgatou das garras de Satanás. Então não posso mais cair nas mentiras do inimigo e achar que não, afinal mesmo, será que eu mudei? Será que não mudei? Será que eu aceitei mesmo bem Jesus? Será que não? Será que o Espírito Santo está agindo em mim? Está a agir, amém? Está a agir. O Espírito Santo vem, nos convence do pecado, nos transforma. O Espírito Santo é que nos santifica. Amém? Quando eu digo que nós precisamos de viver, fazendo manutenção na nossa salvação, é nós avaliarmos a nossa conduta, examinarmos os nossos pensamentos. Porque não basta só nós dizer, aceitei Jesus e vou viver a vida que eu sempre vivi, conscientemente de que eu já aceitei Jesus e consciente de que estou a fazer as coisas erradas. Amém? Então é aí onde a lei, vamos assim dizer, a lei é como se fosse a nossa bússola, né? Como se fosse o nosso guia. Tipo, isso posso? Não, isso não posso. Então, amém? Não é que a lei vai trazer a salvação, mas vai nos trazer orientação. O que é que eu posso fazer como cristã? O que é que eu não posso mais fazer? E o próprio Espírito Santo vai começar a falar conosco. Já dei várias vezes o exemplo de que às vezes nós estamos a vestir, né? E nós sentimos no nosso coração, nessa blusa não está boa, nessa saia, nessa calça, tá muito apertada, ou está assim, ou está, né? Nós sentimos, mas se nós não soubermos distinguir, se nós não tivermos discernimento do Espírito, nós vamos achar que somos nós que estamos a pensar. Não vamos pensar, não, é coisa da minha cabeça, que estou a ver maldade, nem tem nada demais. Não, é o Espírito Santo mesmo a nos incomodar. É o Espírito Santo a nos incomodar, porque o que nós precisamos de entender é que a nossa carne, o lugar dela é aqui na terra. A nossa carne vai ficar aqui, ela sabe que não tem salvação. Então ela gosta das coisas daqui da terra. Tudo que é aqui do mundo, a carne gosta. Amém? O nosso espírito pertence a Deus. A nossa alma é best friend forever da carne. Então tudo que a carne quer fazer, né? A nossa alma, se não tiver ainda, né, em Cristo, então vai se apoiar na carne e vão as duas juntas fazer as coisas. Amém? Então sempre que nós tivermos um pensamento de que é algo de bem, né? Por exemplo, se eu acho que essa blusa eu não estou confortável, eu vesti, tu acha que a blusa não estou a me sentir confortável, não sei. Nós não podemos achar que é a nossa carne, que a nossa carne não vai nos dizer que está mal, a nossa carne vai dizer que tá bom. Não, vai assim mesmo, estás bonita, o que é bom é para mostrar. Ou a carne, né, vai nos falar isso, né, através do que? Das flechas do inimigo na nossa mente. Porque o inimigo quer
nos desviar do propósito. E a carne, né, que sabe que é daqui da terra, vai obedecer. O Espírito Santo não dá esse tipo de pensamento. O Espírito Santo não dá. Então nós não podemos fixar, não. Será que é da minha cabeça? Será que é o inimigo a lançar flechas? Então precisamos ter discernimento do Espírito, entender? Tudo aquilo que está nos causar algum incômodo e nós vemos, não está bem, não estou mesmo. Então vamos obedecer, porque é o Espírito. Nós também podemos dizer que podemos ignorar a voz do Espírito Santo. Ignorar as orientações que o Espírito Santo nos dá. Amém? Nós podemos fazer isso. Porque o Espírito Santo não vai agir, né, tipo assim, nos obrigar, não vai pegar, não vai caminhar com as nossas pernas. Nós precisamos de ouvir a voz do Espírito Santo, amém? Então, ele vai nos dando santificação, vai nos alertando, lá, não veste isso, não faz isso. Às vezes você tira uma foto e vai dizer, não posta essa foto. Já aconteceu muitas vezes comigo, tiro boa de foto, às vezes quando estou mesmo a passear, estou a viagem, tiro foto, o Espírito Santo fala, não posta. Mas não tem nada de mal, é só uma paisagem, não posta. Eu já viajei e eu não postei nada, absolutamente nada. Nem quando fui, normalmente eu posto sempre depois de voltar de viagem. E eu não postei mesmo depois de ter voltado de viagem. O Espírito Santo me disse, não vais publicar nada, nenhuma foto. E eu não publiquei nenhuma foto. Então, por que ele mandou fazer isso? Não sei, mas eu preciso ser obediente, porque são nas pequenas coisas que ele vai, né, vendo a nossa obediência, como nós ouvimos a voz dele, amém? Porque eu não posso pegar e dizer, não vou me postar, não tem nada de mal, vou fazer, amém? Poder eu posso, né? Poder eu posso, mas como eu tenho juízo, então eu prefiro seguir aquilo que ele me orienta, porque no fundo, o Espírito Santo é Deus e sabe sempre o que é melhor para mim. Às vezes nós não estamos a ver os livramentos, às vezes nós não vemos os perigos, e o Espírito Santo, sendo Deus, sabe de todas as coisas, então ele alerta. Amém? Então, que nós possamos ter o nosso ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Que possamos ter discernimento de Espírito e conseguir realmente discernir quando é a voz do Espírito Santo, quando é a voz de Deus, né? E quando é a voz da nossa carne, a voz de influências satânicas. Amém? Contra a nossa mente, contra o nosso coração. E é isso. Por hoje a leitura está terminada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Lemos o capítulo 3 de Gálatas. Amanhã vamos dar continuidade. Amém? Vamos ler o capítulo 4. Como eu tinha dito antes, né? O livro de Gálatas tem apenas 6 capítulos. Então é bem curto, mas muito intenso. Muita informação, muitos guias, né? Muita orientação para nós cristãos, muitas dúvidas também que nós temos, né? Eu já tive muitas dúvidas em relação à lei, por que nós não cumprimos a lei, se a lei foi dada por Deus, por quê? Porque já tive muitas dúvidas. E o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Cada vez que eu leio a Bíblia, o Espírito Santo ministra em mim. Amém? E então, o Espírito Santo faz isso. Ele ministra, ele é que nos convence, ele é que nos mostra. Olha, aqui é assim. Mas por que isso? Não, por causa disso. Amém? E é assim que a gente vai caminhando, vai crescendo, andando de fé em fé. Amém? Aleluia. Então vamos orar, que é para fazer a nossa... Vamos orar para encerrar, não vamos fazer nada, vamos orar, amém? Aleluia. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se não tiver, pode fechar os olhos, quem puder. Como eu digo sempre, quem não pode, fica mesmo com o olho aberto, amém? Aleluia. Vamos orar para encerrar então, amém? Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai, de leitura da Tua Palavra, Rei da Glória. Obrigado, Santo, pela Tua santa e bendita presença,
pela tua doce e bendita presença, Rei da Glória. Graças te damos, te louvamos, engrandecemos o teu nome, bendizemos o teu nome, Rei da Glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estiveste presente do princípio ao fim, Senhor. Nós vamos encerrar essa live, meu Pai, mas te pedimos que a tua presença, Rei da Glória, continue conosco. Continue, Pai amado, a manifestar a tua graça, o teu poder, a tua autoridade, o teu amor, meu Pai, dentro de nós, Senhor. Oh, Rei da Glória, que a tua presença, meu Pai, seja cada vez maior, meu Pai, dentro de nós, Rei da Glória, nos trazendo, meu Pai, consciência do pecado, meu Pai, nos convencendo, Pai amado, do pecado, meu Pai, nos convencendo, meu Pai, e nos confrontando, meu Pai, com aquilo, Senhor, que nós precisamos de corrigir, com aquilo que nós precisamos de mudar, com aquilo, Senhor, que nós precisamos de deixar, Senhor, para estarmos, Senhor, em santificação todos os dias da nossa vida, meu Pai, até que Jesus volte, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada de fé, Rei da Glória. Não é fácil, não é um processo fácil, Senhor, principalmente nesse mundo, meu Pai, com tantas distrações, Senhor, com tantas tentações, com tantas coisas, meu Pai, que vem tirar o nosso foco, meu Pai, de Ti, Rei da Glória. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê discernimento de espírito, Senhor. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento espiritual, meu Pai, para que não caiamos, Pai Santo, nas armadilhas e artimanhas do inimigo, Senhor, nas mentiras de Satanás, nas bandejas, meu Pai, com pratos de lentilha, Senhor, em nome de Jesus, Rei da Glória. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja sempre, meu Pai, conosco, nos orientando, meu Pai, nos alertando, Rei da Glória, dos perigos desse mundo, meu Pai, de perigos, Pai Santo, que podem roubar a nossa salvação em Ti, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos, Rei, se aqui tiver alguém, Senhor, que não tenha o seu nome escrito no livro da vida, Senhor, eu te peço, Pai amado, escreva, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Venha habitar nesse coração, meu Pai, venha fazer moradia, meu Pai, e viva para sempre dentro deste teu filho, dessa tua filha, Senhor. Oh, Rei da Glória, não nos abandones, Senhor. Esteja sempre conosco, meu Pai. Segura nas nossas mãos, Pai amado. Ilumina os nossos caminhos, meu Pai. Ilumina os nossos passos, Senhor. Ó Rei da Glória, que possamos, Senhor, viver, meu Pai, dentro da Tua vontade, debaixo, meu Pai, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, Rei da Glória. Ó Pai amado, que possamos ser sal nessa terra, luz nesse mundo de trevas, Senhor. Ó Pai Santo, levanta, meu Pai, ministros aqui na Tua... dentro dos teus filhos, meu Pai, que estão aqui presentes, meu Pai, e dentro destes que assistem a live sempre depois de estar gravada, Rei da Glória. Em nome de Jesus, meu Pai, age no nosso meio, meu Pai. Vem trazer um avivamento profético, Senhor, em nome de Jesus, para que almas venham ser salvas, meu Pai, para que almas, meu Pai, venham a ser recebidas, meu Pai, das mãos de Satanás, meu Pai, e que possam, Rei da Glória, ser salvas, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Rei da Glória, em nome de Jesus, eu entrego a vida de cada um aqui presente, meu Pai. Entrego cada casa, cada família, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que coloques o Teu manto sagrado, meu Pai, sobre nós, meu Pai. Torna-nos invisíveis aos olhos do mal, meu Pai. Torna as nossas casas invisíveis aos olhos do mal, as nossas famílias, Rei da Glória, invisíveis a todo olhar satânico, meu Pai, todo projeto maligno, meu Pai, em nome de Jesus, Rei da Glória. Assim nós oramos, te agradecemos, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, amém. Fiquem todos na paz de Cristo. E se Jesus não voltar, amanhã estamos juntos de novo. Amém? Para dar continuidade da nossa leitura. Leitura que já não é leitura, que já virou estudo. Amém?
já virou estudo, já estamos no outro nível. Amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, que é o Rei da glória, digno de todo louvor e exaltação. Amém? Fiquem todos na paz. Tenham uma noite abençoada. Sonhos proféticos. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus.